Eu ouvi o estalo antes de sentir a dor. Um som seco, como o galho de uma árvore se partindo ao meio. Meu corpo tombou, e o chão duro da cozinha pareceu me engolir. O ar escapou dos meus pulmões, e por um instante achei que fosse morrer ali, diante dos 2 filhos que um dia amamentei. Marcos ainda tremia de raiva, os punhos cerrados, o rosto avermelhado. Lívia, com os braços cruzados, observava de longe, os olhos frios, duros, sem nenhum traço da menina que um dia correu nos campos da fazenda gritando: "Mamãe, me espera!" "Você provocou isso, mãe?" disse ela, com voz cortante. Bastava ter assinado os papéis. Bastava fazer o que a gente pediu. Tentei respirar, mas a dor me rasgava por dentro. Mesmo assim, levantei o olhar. Vocês querem a terra do seu pai, mas o que ele deixou não foi só terra. Foi memória, foi trabalho, foi sangue. Mas eles não quiseram ouvir. Marcos virou as costas, chutou uma cadeira e saiu batendo a porta. Lívia suspirou, impaciente. A senhora sempre foi teimosa. Agora aguente as consequências. Ela também saiu, deixando a porta aberta, como se nem o respeito pelo vento restasse. O som dos pneus se afastando foi o último ruído antes que o silêncio tomasse conta da casa. Um silêncio pesado, sufocante, cheio de ecos do passado. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E também me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Fiquei ali no chão por um tempo que não sei medir. A dor nas costas ardia. O corpo inteiro tremia. Mas o que mais doía era algo que nenhum remédio podia curar. A decepção. Meus filhos tinham atravessado a linha. Não era mais uma discussão de família. Era o rompimento definitivo de tudo o que nos unia. Lembrei do dia em que a fazenda ficou pronta, muitos anos atrás. Antônio, meu marido, plantou as primeiras mudas de café com as próprias mãos. "Um dia, isso aqui vai alimentar os nossos netos", ele disse, suando sob o sol. Eu acreditava, mas o tempo passa, o amor vira herança e a herança desperta demônios. Quando ele morreu, prometi a mim mesma que manteria a fazenda viva, por ele. Mas os filhos cresceram olhando para o mundo, não para a terra. Marcos se envolveu com negócios duvidosos e Lívia se casou com um homem que só via valor no que dava lucro. A palavra raiz para eles era sinônimo de atraso. Levantei devagar, apoiando a mão na parede. Cada passo era uma facada. A casa parecia estranha, como se o ar tivesse mudado de dono. No espelho do corredor, vi o meu reflexo, o cabelo desgrenhado, o rosto pálido e um olhar que eu mal reconhecia. Mas atrás da dor havia algo novo, um brilho firme, quase sereno. No dia seguinte, acordei cedo e fui até o hospital. A enfermeira olhou meu raio-x e balançou a cabeça. Fratura parcial na costela. Foi uma queda? Olhei para ela e menti. Foi. Não chorei. Nem de dor, nem de vergonha. Porque naquele momento entendi algo que o tempo inteiro esteve diante dos meus olhos. Eles não me machucaram por raiva, machucaram por ganância. E quem age por ganância não sente remorso. Sente medo quando a verdade chega. Passei 3 dias em observação. O enfermeiro José, um rapaz simples, de fala calma, me ajudava com carinho. "A senhora tem filhos?" perguntou, enquanto ajeitava o travesseiro. "Tinha", respondi sem pensar. Ele me olhou, confuso. "Tinha? Às vezes a gente dá à luz corpos, mas não corações." Ele ficou em silêncio. E eu também. Mas dentro da minha mente, algo começava a se formar. Uma ideia. Pequena, sutil, quase imperceptível, mas tão afiada quanto uma lâmina. Naquela noite, escrevi no verso de um recibo de hospital: "Quando o amor é pisado, ele não morre. Ele se transforma em força." Voltei para a fazenda 2 dias depois. O portão ainda estava aberto, a terra seca, o curral abandonado. Os bois tinham sido vendidos sem minha autorização. Outro golpe deles. Senti o gosto amargo da solidão, mas também o sabor da determinação. Fui até o quarto de Antônio. A cama estava coberta de poeira e o retrato dele ainda pendia torto na parede. Passei a mão sobre a moldura e sussurrei:
Eles acham que venceram, meu amor, mas esqueceram que quem conhece a terra sabe onde esconder as sementes. Naquela madrugada, não dormi. Peguei o telefone antigo e liguei para um número que não discava há anos. Doutor Álvaro? Falei com a voz baixa. Dona Rosana, respondeu ele surpreso. Faz tempo que a senhora não me liga. Precisamos conversar. É sobre o testamento do Antônio. Houve um silêncio do outro lado da linha. Entendo. E os seus filhos? Não se preocupe, disse, fria. Eles terão o que merecem. Quando desliguei, senti o coração bater firme. Pela primeira vez em muito tempo, não era medo, era propósito. Enquanto o amanhecer tingia o horizonte, sentei na varanda com uma xícara de café e olhei para a terra. Aquela terra era minha história. E agora seria também a minha vingança. O corpo humano é frágil. Mas o orgulho de uma mãe, esse, ninguém quebra. A cada respiração, a costela latejava, lembrando-me do golpe de Marcos, como se o próprio ar me castigasse por ter dado à luz filhos que esqueceram o que é amor. Os médicos diziam que eu precisava de repouso, mas quem tem alma ferida não descansa. José, o enfermeiro, entrava no quarto todas as manhãs com o mesmo sorriso discreto. Era um rapaz simples, uns 40 anos talvez, de voz mansa e olhar que enxergava mais do que devia. Dormiu bem, dona Rosana? Dormir é um luxo para quem não tem lembranças, meu filho. Ele sorria, sem insistir. Enquanto trocava o soro ou ajeitava o travesseiro, às vezes me contava da mãe dele, falecida há 3 anos. Dizia que era uma mulher dura, mas justa. Eu ouvia em silêncio, e por algum motivo aquela história me confortava. Era bom lembrar que ainda existiam filhos que sabiam amar. Durante as tardes, eu observava o corredor do hospital. Pacientes iam e vinham, com olhares perdidos. Alguns recebiam visitas, outros esperavam em vão. Eu me encaixava no segundo grupo. Nem Marcos nem Lívia apareceram. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Nada. No 4º dia, o médico disse que eu podia ir para casa. José trouxe os papéis e me ajudou a levantar. A senhora tem com quem ficar? Perguntou. Tenho. Menti. Ele franziu o senho. Tem mesmo? Tenho a mim mesma, José. E isso basta. Saí do hospital com o corpo curvado, mas com o coração em pé. Peguei um táxi e pedi que me deixasse no portão da fazenda. O motorista olhou pelo retrovisor. A senhora vai sozinha? Sozinha a gente vem ao mundo e sozinha parte dele. O meio do caminho é que a gente escolhe com quem anda. Quando pisei na terra vermelha da entrada, o cheiro de mato e chuva me abraçou. A fazenda parecia mais silenciosa do que nunca. Nenhum mugido, nenhum som de vida. Só o farfalhar do vento e o lamento distante das árvores. Era como se a própria terra chorasse por mim. Entrei devagar, apoiando a mão na parede da varanda. A casa estava bagunçada. Copos sujos, papéis jogados e, o que mais me feriu, o retrato de Antônio quebrado no chão. A moldura de madeira que ele mesmo havia feito, despedaçada. Ajoelhei-me, juntei os cacos com cuidado e disse em voz baixa: Eu prometi que manteria tudo em pé, meu amor. E vou cumprir. Mesmo que para isso eu precise derrubar quem tenta me destruir. Coloquei a foto sobre a mesa e sentei na cadeira onde ele costumava ler jornal. O cheiro dele ainda estava ali, misturado ao tempo. Fechei os olhos e voltei ao dia do velório. Lívia chorava, mas já perguntava sobre as escrituras. Marcos nem olhava para mim, ocupado demais em atender telefonemas de negócios. Naquela época, eu achava que era só falta de maturidade. Agora, eu via que era caráter. Levantei e fui até o escritório. A velha escrivaninha ainda guardava tudo: documentos, chaves, lembranças. Entre as gavetas, encontrei o caderno onde eu e Antônio anotávamos despesas e previsões de colheita. Folheei as páginas e no meio delas encontrei uma carta. Era dele, escrita pouco antes de morrer. Rosana, se um dia o amor dos nossos filhos se perder no brilho do dinheiro, confie na terra. Ela devolve tudo que o coração planta, até a justiça. As lágrimas vieram, mas eram quentes, firmes, cheias de decisão. Não chorei de fraqueza, chorei de promessa. Naquela noite, sentei na cama com uma garrafa térmica de café e um caderno novo.
Escrevi tudo o que lembrava: o golpe, a humilhação, as palavras deles, o silêncio do hospital. Cada detalhe. Era como se eu estivesse preparando um inventário da dor. Mas no fundo eu sabia. Aquele caderno seria meu plano. José me ligou no dia seguinte. Só queria saber se chegou bem, dona Rosana. Cheguei, sim. E os filhos apareceram? Ri, amargo. Se aparecerem, vai ser com advogado. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou: e o coração, tá melhor? Tá treinando para ser pedra. Ele riu. Pedra também pode florescer, se chover no tempo certo. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. E talvez, sem perceber, José tenha sido a chuva que faltava para minha força germinar. Passei os dias seguintes reorganizando a casa. Cada móvel que limpava era uma lembrança que eu revia. Encontrei a velha caixa de madeira onde Antônio guardava documentos da fazenda. Lá estavam as escrituras originais, os comprovantes de imposto e um envelope lacrado com a caligrafia dele. No verso, uma frase: abrir somente se o sangue da família se voltar contra o sangue da mãe. Meu coração disparou. Abri com cuidado. Dentro, uma carta e uma cópia de testamento antigo, datado de 20 anos atrás. O beneficiário não era nenhum dos nossos filhos. Era Gabriel Queiroz. O nome me atravessou como um trovão. Gabriel era o filho que eu perdi no parto. Ou que me disseram que eu havia perdido. Segurei o papel com as mãos trêmulas. O que significava aquilo? Antônio teria mentido? Ou alguém mentiu para mim? Fiquei acordada a noite inteira. As lembranças embaralhavam minha mente. A dor nas costelas ainda pulsava, mas a dor no peito era maior. Eu não sabia o que era verdade, o que era engano, o que era segredo. Mas uma coisa eu sabia: meus filhos iam pagar. E não seria com gritos, nem com violência. Seria com o peso da própria consciência. Peguei o caderno e escrevi na primeira página: a vingança começa quando o silêncio aprende a ouvir. Na manhã seguinte, liguei novamente para o Dr. Álvaro. Doutor, precisamos nos ver. Claro, dona Rosana. É sobre o testamento do seu marido? É sobre o que ele deixou para trás. E sobre o que eu pretendo deixar também. Desliguei o telefone e olhei pela janela. O sol nascia devagar, dourando os campos. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti que o destino estava do meu lado. Afinal, quem planta com o coração traído, colhe justiça. Existem memórias que o tempo não apaga. Ele só as esconde embaixo das rugas. E quando o coração decide cavar, elas voltam, inteiras, com o mesmo cheiro, o mesmo som, o mesmo gosto. Foi assim que me lembrei do dia em que conheci Antônio Queiroz. Era uma manhã clara de 1978. Ele chegou à venda do seu Adalberto com o chapéu nas mãos e o sorriso mais bonito que já vi. Comprou um saco de sal e um de ração. Olhou para mim e disse: a senhora sabe sorrir com os olhos. Respondi, sem pensar. E o senhor, com a alma. A partir dali, minha vida começou a florescer. Nos casamos no mesmo ano, num domingo de chuva fina. A festa foi simples, mas cheia de verdade. Antônio era um homem de poucas palavras e muitos gestos. Nunca me prometeu o mundo, me prometeu respeito. E cumpriu. Começamos do zero. A fazenda, na época, era só um pedaço de terra seca, cercado de espinhos. Trabalhamos lado a lado, de sol a sol. Enquanto ele cuidava da plantação, eu vendia doces e costurava roupas para ajudar nas contas. Aos poucos, a terra foi retribuindo. As primeiras mudas de café vingaram, o pasto ficou verde e a casa começou a crescer. Antônio sempre dizia: Rosana, a terra é como um coração. Se a gente planta com amor, ela devolve em dobro. E foi com esse amor que criamos nossos filhos. Marcos nasceu primeiro, forte, bonito, determinado. Lívia veio 3 anos depois, delicada, mas com o temperamento do pai. E, depois, veio a dor. Meu terceiro parto, Gabriel. Os médicos disseram que ele nasceu fraco, que não resistiu. Eu não ouvi. Estava desacordada. Quando acordei, Antônio chorava e dizia apenas: Deus quis assim, acreditei. Durante anos acreditei. Mas o tempo tem um jeito cruel de soprar verdades antigas. E o nome Gabriel Queiroz no testamento que encontrei agora fazia o passado inteiro parecer uma mentira.
Quando os filhos cresceram, a fazenda já era próspera. Antônio, homem honesto e justo, era respeitado em toda a região. Mas com a morte dele, a ganância entrou pela porta da frente. Marcos queria modernizar tudo. Vender para investir, dizia. Lívia sonhava em abrir uma boutique na cidade grande. E eu, viúva, virei o estorvo. Eles passaram a me tratar como uma lembrança velha, uma parte da casa que devia ser reformada ou jogada fora. Aos poucos, o respeito virou silêncio, o carinho virou cálculo, e as conversas começaram a ter sempre o mesmo tom. Mãe, o senhor Antônio deixaria a gente vender. Mãe, a senhora nem precisa mais disso tudo. Mãe, pense no conforto, na cidade, no luxo. Mas o que eles chamavam de conforto, eu chamava de prisão. O que eles chamavam de luxo, eu chamava de vazio. A terra era o que me restava de verdade, e por isso nunca aceitei vender. Lembro do último aniversário de casamento que comemorei sozinha. Preparei um jantar simples: arroz, feijão, carne de panela e bolo de fubá. Pus 2 pratos na mesa, como fazia todos os anos, um para mim e outro para Antônio. Marcos chegou tarde, embriagado, e zombou. Ainda conversa com o morto, mãe? Lívia riu. Deixe ela, mano. A solidão enlouquece mesmo. Eles foram dormir e eu fiquei olhando para a vela que queimava devagar. O vento soprava, mas a chama não se apagava. Pensei, talvez Deus ainda queira me ver de pé para acertar as contas. Na manhã seguinte, chamei Marcos para conversar. Filho, se vocês querem tanto vender a fazenda, me digam o porquê. Ele respondeu sem hesitar. Porque estamos cansados de viver no passado. O passado é o que nos sustenta, Marcos. Sem ele, vocês não teriam nada. Ele deu de ombros. Então morra com o passado, mãe. Aquela frase me atravessou como faca. Não chorei na frente dele. Esperei ele sair, fechei a porta e chorei em silêncio. Não pelo que ele disse, mas por ter certeza de que o homem que criei já não existia mais. À noite, escrevi uma carta para mim mesma. Rosana, o veneno dos filhos é lento, mas mortal. Cure-se com a fé, e quando chegar a hora, use a dor como remédio. Foi nesse dia que comecei a guardar cada documento, cada recibo, cada prova. Antônio tinha deixado cópias de tudo, e eu sabia que, com o tempo, isso seria minha arma. A vingança começou ali, silenciosa, escondida entre papéis e lágrimas. Meses depois, o advogado Álvaro veio até a fazenda. Sentamos na varanda, e eu contei tudo. Ele me olhou, sério. A senhora pretende se vingar? Não, doutor. Pretendo ensinar. Ensinar o quê? Que amor sem respeito é semente morta. Ele me ajudou a atualizar o testamento. Mas pedi que deixasse um nome em segredo, trancado no cofre do escritório. Um nome que só seria revelado quando o tempo dissesse agora. Quando ele foi embora, fiquei olhando a estrada. As árvores balançavam devagar, e o pôr do sol tingia o céu de vermelho. Pensei em Antônio, em Gabriel, nos filhos que restaram, e no destino que os esperava. A natureza tem um ciclo perfeito. Tudo que é plantado retorna. O bem, em flor, o mal, em espinho. E eu sabia, a colheita deles estava chegando. Não seria rápida, não seria indolor, mas seria justa. Naquela noite, anotei a última frase no meu caderno. Quem arranca as raízes da própria mãe, um dia se sufoca com o pó da terra que tentou vender. Sorri. Não de alegria, mas de certeza. Porque no fundo eu sabia. As sementes da vingança já estavam germinando. E o veneno começava a subir pelas raízes. Fui à cidade com o coração apertado, segurando o envelope de Antônio como quem segura uma testemunha. A casa do Dr. Álvaro era velha e acolhedora. Ele me recebeu com o jornal nas mãos e aquele olhar que mistura profissionalismo e humanidade. Quando contei a ele, pelas breves linhas, o que havia acontecido, a venda, o chute na cadeira, o rosto frio de Lívia, ele apenas pediu calma e pediu para ver a papelada. Isso não é coisa pequena, dona Rosana, disse depois de folhear as páginas. Mas há caminho. Precisamos trabalhar com sigilo e paciência. Saí dali com um nó na garganta, mas com algo que eu não sentia há tempos. Um plano. Álvaro passou a investigar. Pediu certidões, vasculhou registros antigos, consultou tabeliães e pessoas na prefeitura.
Logo descobrimos indícios de irregularidade. Assinaturas que não batiam, registros feitos em horários estranhos, documentos que pareciam adaptados para corroer a verdade. Havia, entre eles, um fio que conduzia ao sobrenome da nora. Voltei à fazenda fingindo resignação. Trabalhava no quintal, preparava refeições, falava com os vizinhos como antes, mas por dentro eu era outra. Eu escutava. Aprendia a anotar tudo em silêncio. Nomes pronunciados, horários de reuniões, a presença de caminhões à noite. Cada pequena pista foi se amontoando como lenha para o fogo da verdade. Num jantar qualquer, Henrique trouxe um novo advogado. Ouvi-os planejar regularizações como quem combina compras. Anotei as palavras: velocidade, custo, escritura provisória. Pareciam imunes à ideia de moral. Senti no estômago uma mistura de nojo e clareza. Se queriam apressar o processo, era porque temiam algo. Álvaro descobriu também uma assinatura que parecia forjada. Ampliou a imagem, comparou traços e concluiu: alguém falsificou parte dos documentos. Era o que eu precisava para contestar a transferência. Mas ele avisou: precisava de uma testemunha que confirmasse coação ou fraude no ato da assinatura. Sem isso, o processo poderia ser emperrado por manobras legais. A notícia correu, devagar, como água que encontra rachaduras. Amigos antigos começaram a me visitar com olhares cúmplices. O capataz Guilherme trouxe relatos de movimentos estranhos na sede administrativa. Dona Cecília da mercearia falou que vira caminhões carregando materiais fora do horário. As pessoas da terra conhecem os sinais e, quando percebem injustiça, cochicham entre si. E o cochicho se espalha. Álvaro marcou entrevistas com ex-funcionários do cartório e com um homem que assinara um recibo no dia da transferência. O homem, envergonhado, contou que fora coagido a acelerar a tramitação. Testemunho valioso. A defesa deles, nervosa, buscou advogados caros e tentou acelerar prazos. Pressa é tática de quem teme exposição. Enquanto a investigação andava, a cidade começou a olhar diferente para Marcos e Lívia. A admiração de antes deu lugar a olhares interrogativos. Eles, acostumados ao dinheiro, não sabiam lidar com desconfiança popular. A reputação é um bem frágil. Quando cai, pesa. Houve um dia em que convoquei os filhos para um almoço discreto na casa. Queria observá-los juntos. Eles chegaram confiantes, certos da vitória. Sentei-os à mesa e servi o jantar que Antônio sempre gostou. Entre garfos e lembranças, fingi nostalgia. Do meu bolso, o caderno com as anotações ardia. No fim do almoço, sorri e falei de memórias ao som do tilintar de taças. Eles brindaram sem perceber que o brinde estava sendo guardado pela justiça. As manobras jurídicas começaram oficialmente quando Álvaro protocolou uma contestação no cartório. Foi um golpe silencioso que acionou uma série de verificações. Checagem de assinaturas, pedidos de autenticação, buscas por registros em delegacias e tabelionatos. O processo não seria rápido, mas já se movia. Em paralelo, comecei a reaproximar pessoas que antigamente se afastaram por medo de ofender os poderosos. Falei com vizinhos, ouvi histórias de como Antônio ajudara tantos ao longo dos anos. A memória coletiva é uma força que muitos subestimam. Quando as pessoas lembram, o peso do passado recai sobre os ombros dos oportunistas. Numa tarde, Marcos apareceu e me ameaçou com voz tensa. Não atrapalhe, mãe, disse, as veias do pescoço marcadas. Eu apenas respondi com calma. A verdade não é atrapalho, é ajuste. Ele ficou sem palavras, confundido pela minha tranquilidade. A calma, aprendi, é arma subestimada. Logo depois, com as primeiras providências do cartório, os ecos chegaram até a imprensa local. Não era nada digno de manchete nacional, mas bastou para que o assunto ganhasse rodas de conversa. Patrícia ficou pálida ao ver sussurros e olhares nas ruas que antes lhe sorriam. A vaidade deles começava a rachar. As investigações confirmaram mais irregularidades, notas fiscais sem procedência e contratos antigos com selos suspeitos. A teia estava desfiando. Eu, que antes me sentira fragilizada no chão da cozinha, agora sorria ao regar as plantas. Sabia que a justiça é lenta, mas seu passo é firme. O tempo, que antes parecia contra mim, passou a ser meu aliado.
Cada documento recolhido, cada testemunha ouvida, cada silêncio quebrado era uma vitória. E assim, numa dança quase imperceptível, o terreno do nosso destino começou a mudar. Eles, que riam da minha fraqueza, agora olhavam por cima do ombro, porque sabiam, ou intuíram, que algo sério acontecia. Com a cidade atenta e os papéis em mãos, senti um misto de paz e responsabilidade. Não desejava a ruína alheia, desejava apenas reparação. Reuni as anotações e acrescentei um relato detalhado da agressão, da venda dos animais e dos nomes envolvidos. Álvaro marcou audiência para apresentar provas iniciais. Pedi a Guilherme que organizasse documentos antigos e a Margarida, da pensão, que guardasse cópias em lugar seguro. Havia um cuidado quase maternal em proteger aquilo que agora era arma e legado. Numa noite, sentei na varanda e olhei para as estrelas. Pensei em Antônio e em Gabriel, no que fora perdido e no que seria encontrado. A ferida na costela doía menos que a saudade, e eu percebi que, ao invés de me curvar ao ódio, estava me curvando à paciência da lei. O tempo, pensei, traria a colheita. Justiça pronta. Fazia tempo que a casa não sentia o cheiro de comida feita com calma. A manhã amanheceu fria, e o sol preguiçoso mal atravessava as cortinas. Levantei cedo, lavei o rosto, prendi o cabelo e comecei a cozinhar. O barulho das panelas, o perfume do alho e o chiado do óleo eram como velhas vozes dizendo: hoje é o dia. Preparei tudo como se fosse uma festa. Arroz soltinho, carne de panela, legumes cozidos, farofa dourada, suco de goiaba e bolo de milho assando no forno. Mas aquele almoço não era um reencontro, era um tribunal. E cada prato, uma lembrança. Coloquei a velha toalha de crochê sobre a mesa. Foi o primeiro presente que Antônio me deu quando nos casamos. Estava amarelada, gasta, mas ainda firme, como eu. Enquanto ajeitava os talheres, pensei: eles me tiraram quase tudo, mas não tiraram o direito de decidir quando o perdão acaba e a justiça começa. Às 11h30, ouvi o som do motor. 2 carros. Primeiro, o de Marcos. Depois, o de Lívia. Vieram bem vestidos, perfumados, com aquele ar de quem acredita ser dono do mundo. Marcos entrou sem bater. A senhora andou sumida, disse seco. Precisava de tempo para pensar. Pensar? Sim, em como encerrar essa história. Lívia entrou logo depois, com um sorriso falso. Trouxe sobremesa, mãe. Pavê de chocolate. O seu favorito. Que gentil, minha filha. Respondi, fingindo não perceber o veneno nas entrelinhas. Sentaram-se. Por alguns minutos, ninguém falou nada. Só o barulho dos talheres se misturava ao som do vento lá fora. Até que Marcos quebrou o silêncio. A senhora decidiu vender, não é? Respirei fundo. Decidi sim. Lívia sorriu. Finalmente. A gente sabia que ia entender. Olhei para eles. Mas antes de assinar qualquer coisa, quero almoçar com meus filhos. Eles se entreolharam, satisfeitos. Claro, mãe, disse Marcos animado. Vamos comer. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Isso me ajuda a ver que você me apoia e que está sentindo essa história junto comigo. Agora, vamos continuar. Enquanto eles comiam, eu os observava. Marcos devorava a carne com pressa, como se tivesse fome de poder. Lívia se servia delicadamente, mas os olhos denunciavam impaciência. Sabe, mãe, começou Marcos, a gente pode investir o dinheiro da venda em imóveis na capital. Vai render muito mais. E garantir nosso futuro, completou Lívia. O nosso? Perguntei calma. Ou o de vocês? Marcos largou o garfo. A senhora ainda vai insistir nessa desconfiança? Não é desconfiança, filho. É experiência. Experiência não paga conta. Sorri de leve. Nem consciência. Eles se entreolharam. O ar ficou pesado. Mas eu estava tranquila. Sabia que aquele almoço não era o fim. Era o começo do que eles jamais imaginariam. Depois de comerem, ofereci café. Enquanto servia, disse: quero contar algo antes que a gente fale de papéis. O que agora, mãe? Suspirou Lívia. Mais lembranças da roça? Não, filha. Verdades. Ela riu debochada. Verdades? Sim, sobre o pai de vocês.
E sobre mim? Marcos revirou os olhos. Lá vem drama. Não, Marcos, vem justiça. Sentei-me, olhei nos olhos dos dois e falei devagar. Lembram de Gabriel? Lívia franziu o senho. Quem? O irmão que vocês nunca conheceram. Marcos riu, irônico. Mãe, o que é isso? Tá delirando? Não. Estou lembrando. Peguei um envelope do aparador e o coloquei sobre a mesa. Aqui estão as cópias do testamento do seu pai. Os olhos dele se arregalaram. Ele não deixou nada para vocês, continuei. A fazenda foi herdada por outro nome. Isso é mentira! Gritou Marcos, levantando-se. É verdade. O nome está aqui. Gabriel Queiroz. O silêncio foi absoluto. Lívia ficou pálida. Mãe, isso é uma brincadeira? Não. É o sangue de vocês que me trouxe até aqui. Ela começou a tremer. O pai, ele sabia o que fazia. Sabia quem merecia o fruto da terra que plantou. Marcos deu um soco na mesa. Esse testamento é inválido. É legal, reconhecido e guardado há mais de 20 anos. Mas quem é esse Gabriel? Gritou Lívia. Olhei para eles e disse: o irmão que vocês pensavam ter morrido. A expressão deles mudou de raiva para medo. E ali, diante de mim, vi a máscara da soberba desabar. Marcos tentou rir, mas a voz falhou. Isso é absurdo. É a verdade, respondi. E amanhã o advogado de vocês vai receber cópia do documento. Levantei-me e recolhi os pratos. Eles ficaram imóveis, como estátuas. Comam o pavê se quiserem. É doce, disse calma. Mas não se acostumem. A vida vai começar a servir o que vocês realmente merecem. Marcos me encarou, tenso. A senhora está planejando alguma coisa, não é? Planejando? Perguntei. Não, meu filho. Só estou terminando o que comecei quando vocês quebraram a minha costela. Lívia se levantou devagar. O que vai fazer, mãe? Nada, respondi, enxugando as mãos no pano de prato. Quem vai fazer é o tempo. Eles saíram sem dizer adeus. Quando o portão bateu, a casa voltou ao silêncio. Mas não era o mesmo de antes. Era um silêncio de vitória. Sentei na varanda e olhei para o horizonte. O vento balançava as folhas e o cheiro de terra molhada subia do chão. Antônio, pensei, sua terra vai dar flor outra vez. Só que desta vez, quem vai colher sou eu. Peguei o caderno e escrevi a última frase do dia. A vingança não é gritar, é esperar o som da consciência dos outros ecoar no próprio peito. Sorri, porque eu sabia que o verdadeiro banquete ainda estava por vir. A manhã seguinte ao almoço, amanheceu com uma névoa fina que parecia sussurrar segredos. Dormi pouco. A ansiedade não me deixava. Quando acordei, fui até o armário e peguei uma pequena caixa de metal onde guardava algumas coisas de valor. Moedas antigas, um anel do Antônio e um gravador. Sim, um aparelho antigo que eu aprendera a usar por necessidade nos dias em que fazia contas com pessoas da cidade. Aquela caixa agora carregava a chave do meu plano. José, o enfermeiro, apareceu como sempre, trazendo pão e um café. Eu o convidei a entrar e, sem grandes cerimônias, expliquei que precisava de ajuda para uma coisa delicada. Ele olhou curioso e eu, com calma, pratiquei a voz que usaria diante dos meus filhos quando o momento chegasse. Havia calma, mas também determinação. José concordou em ajudar. Não como cúmplice da vingança, mas como testemunha da verdade que eu queria que fosse ouvida. Eu tinha gravações. Não do tipo sofisticado, mas suficientes. Durante meses, desde que percebi as intenções dos meus filhos, comecei a registrar conversas, mensagens e diálogos que revelavam a ganância e a falta de escrúpulos deles. Não foi fácil. Havia noites em que tive de fingir indiferença, esperar o momento certo, segurar o choro e apertar o gravador discretamente. Mas a vida me ensinou que paciência constrói a verdade. No início da tarde, convidei-os novamente para a casa, assim como antes, com um tom conciliador. Eles chegaram desconfiados, atentos ao menor gesto. Sentei na sala com o gravador preso no bolso do avental e José ficou no outro cômodo, pronto para apoiar no que fosse necessário. Queria que o primeiro contato fosse natural, como se estivéssemos apenas acertando detalhes da venda. Mas no fundo, eu sabia que a realidade se armava para desabar sobre eles. Enquanto servia o café, comecei a falar sobre a fazenda, sobre o passado e sobre o que significavam as coisas que um pai deixa. Falei com doçura,
Falei com lembrança, lembrando a voz do Antônio. Eles me ouviam e, por vezes, reagiam com impaciência. Movimentos que eu já conhecia. Então, num momento que julguei oportuno, desliguei a chaleira, peguei o gravador e disse calmamente: Eu tenho algo que vocês precisam ouvir. Marcos e Lívia olharam surpresos. Ouvir o quê, mãe? Perguntou Lívia, com a voz fina. Eu levantei e fui até a mesa. Coloquei o gravador no centro e apertei play. O primeiro trecho tocou. Era a voz de Marcos, alta e debochada, combinando com um corretor da cidade a melhor forma de manipular a documentação para acelerar a venda sem que eu percebesse. Em seguida, veio a voz de Lívia, rindo, dizendo que se eu fosse um empecilho, bastaria dispensar. Cada frase golpeava mais que o soco que quebrou minha costela. Eu os olhava nos olhos e via neles o choque de quem é exposto. Marcos abriu a boca para negar, mas o outro arquivo começou. Desta vez, era uma conversa entre Lívia e uma amiga, relatando como seduziram um fiscal para aprovar registros, e rindo da facilidade com que tudo acontecia. O riso delas ecoou pela sala como um estalo de vidro. José, que estava na cozinha, entrou e confirmou com sua presença o que as gravações mostravam. Não era intriga, era prova. Lívia desabou numa mistura de vergonha e raiva. Isso é ilegal, gritou. Você não pode expor a minha vida assim. Eu respondi com voz doce, quase maternal. Não exponho nada. Só deixo que a verdade fale por si. Eles tentaram me pressionar. Tentaram me culpar por armar emboscada. Mas cada palavra que usavam estava registrada em minhas anotações e nos gravadores. Eu tinha copiado documentos, imagens, conversas. A cidade inteira podia ouvir e saber. A sensação de poder era estranha. Nunca quis humilhar, queria apenas que a consciência fizesse seu trabalho. Marcos caiu de joelhos, soluçando, implorando que eu retirasse as provas. Mãe, por favor, ele disse, num choro que mais parecia súplica egoísta. Mas a súplica veio tarde demais. Eles entenderam, em carne viva, que o jogo havia mudado. O que restava era a culpa, essa substância invisível que corrói e que, ao contrário da violência física, penetra a alma. Ao final daquele dia, eles não foram presos nem processados imediatamente. A lei tem seus prazos e suas manobras, e eu não buscava a ruína alheia por prazer. Buscava reparação. Ainda assim, naquele entardecer, vi nos olhos deles o início do remorso, a consciência despertando, lenta e dolorosa. Era o primeiro fruto do que eu plantara com paciência. Não veneno no prato, mas a verdade servida crua. Naquela noite, escrevi no caderno: a culpa não é remédio. É a máquina que corrige o erro quando a razão falha. Senti um alívio profundo. O silêncio da casa, que um dia parecia opressor, agora soava como espaço para o que viria depois. O desfecho do tribunal, a leitura do testamento, o retorno de quem foi esquecido. Os dias seguintes foram de espera tensa. Álvaro preparava as peças do processo, reunia testemunhas e juntava documentos para formalizar a contestação. A cidade comentava por baixo, e o peso social começou a cair sobre os ombros de Marcos e Lívia. Eles encontravam portas fechadas, amizades que sumiam, a sensação de isolamento que só o remorso traz. Eu não celebrei essa queda. Simplesmente sentei na varanda e cuidei das plantas. Às vezes, passava a mão na terra e lembrava do Antônio. Pensei em Gabriel, no nome que escrevera para herdar o que é justo. A vingança, naquele momento, já não era a palavra certa. Preferia chamá-la de justiça tardia. E na espera, a única coisa que fiz foi manter a calma. A calma que forja a consciência alheia até que ela pague sua conta. A paz que espero não é vingança, é restauração. E por ela lutarei até o fim. Durante dias, o nome Gabriel Queiroz não saía da minha cabeça. Soava como uma prece e, ao mesmo tempo, como uma ferida antiga voltando a sangrar. Desde o dia em que encontrei o testamento do Antônio, o silêncio do passado começou a gritar dentro de mim. Eu precisava saber a verdade. Fui até o doutor Álvaro com o envelope nas mãos. Ele me recebeu com aquele olhar que já misturava respeito e curiosidade. Esse nome, dona Rosana, a senhora tem certeza que não há engano? Nenhum, doutor, respondi firme. Se o Antônio o escreveu,
É porque sabia o que estava fazendo. Ele suspirou. Então, talvez seja a hora de descobrir quem é esse Gabriel. Os dias seguintes foram de investigação e ansiedade. Álvaro acionou contatos antigos, procurou em registros de nascimentos, hospitais e orfanatos da região. A cada telefonema, o coração batia mais rápido. E uma semana depois, o impossível aconteceu. O advogado me ligou e disse apenas: "Eu o encontrei." Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o telefone. "Está vivo, Álvaro?" "Está. E vive aqui perto, a menos de 80 quilômetros." O chão pareceu girar. 40 anos acreditando que meu filho nascera morto. E agora, a vida me devolvia o que o destino havia roubado. Na manhã seguinte, me arrumei com as mãos trêmulas. Coloquei o vestido azul que Antônio mais gostava e prendi o cabelo. José insistiu em me acompanhar. Pegamos a estrada de terra sob um sol morno, e o vento parecia empurrar o carro para a frente. O endereço era simples, uma pequena chácara cercada de árvores, onde um homem trabalhava cortando lenha. Quando ele ergueu o rosto, senti o coração parar. Os olhos eram os do pai. O sorriso, o mesmo de Antônio quando era jovem. "Gabriel." "Posso te ajudar, senhora?" perguntou ele, limpando as mãos no avental. A voz dele era calma, grave, e eu precisei respirar fundo antes de responder. "Acho que sim, meu filho." Ele me olhou, confuso. "Me desculpe, mas... eu te conheço?" "Ainda não." Sussurrei. "Mas devia." Contei tudo. A fazenda, a morte do pai, o parto conturbado, o nome perdido. Falei do testamento, das mentiras, dos filhos que se perderam na própria ambição. Gabriel ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele estava com os olhos marejados. "Então, o senhor Antônio era meu pai?" Assenti, com lágrimas escorrendo. Ele baixou a cabeça. "Sempre me disseram que eu tinha sido abandonado. Fui criado por um casal simples, gente boa, mas sempre senti que faltava um pedaço. Agora eu sei o porquê." Nos abraçamos. Um abraço longo, forte, cheio de anos que não voltam mais. Senti o cheiro da terra nas roupas dele e percebi que a vida tinha dado um jeito de mantê-lo ligado às raízes, mesmo longe de mim. De volta à fazenda, contei tudo ao Dr. Álvaro. "O testamento agora faz sentido", disse ele. Antônio quis preservar o que era justo, e a justiça, às vezes, só espera o tempo certo para florescer. Marcos e Lívia souberam 2 dias depois. Marcos apareceu furioso, batendo a porta com tanta força que o vidro tremeu. "Então é isso? Agora vai dar tudo para um estranho?" "Ele não é um estranho", respondi, firme. "É o sangue de vocês, o irmão que vocês enterraram vivos dentro da mentira que criaram." Lívia chorava. "Isso é crueldade, mãe. Crueldade foi o que vocês fizeram quando me tiraram o ar e me deixaram no chão da cozinha. Agora, só estou devolvendo o que sempre foi dele." Gabriel chegou logo em seguida. Cumprimentou os dois com educação, mas o silêncio pesou. Marcos o mediu com desdém. "Você não tem direito a nada aqui." "Tenho o direito que a verdade me deu", respondeu Gabriel tranquilo. "E não vim para tirar nada de vocês. Vim para cuidar do que vocês tentaram destruir." A serenidade dele desarmou todos. Enquanto o ódio corroía meus filhos, o novo herdeiro demonstrava apenas humildade e amor pela terra. Vi em Gabriel o reflexo de tudo que Antônio sonhou. Naquela noite, sentei na varanda e o observei cuidando dos cavalos. O modo como ele passava a mão nas crinas, como falava com os animais, era o mesmo do pai. Fechei os olhos e senti o vento tocar meu rosto. Por um instante, tive a sensação de ouvir a voz de Antônio dizendo: "Eu te disse, Rosana, a terra devolve o que o coração planta." Marcos e Lívia, porém, não descansaram. Soube por vizinhos que estavam tentando anular o testamento. Mas eu já esperava. E estava pronta. No dia seguinte, deixei uma mensagem no escritório do Dr. Álvaro. Quando o sangue se divide, a terra decide. Sabia que o tribunal seria inevitável, mas não me assustava mais, porque naquele momento eu já não estava sozinha. Tinha ao meu lado um filho que o destino me roubou e a justiça que o tempo me devolveu. Antes de dormir, abri meu caderno e escrevi: "Há heranças que o dinheiro não compra. O nome de um filho é a mais valiosa delas." Apaguei a luz e, pela primeira vez em muitos anos, dormi em paz. A vingança ainda não estava completa,
Mas a esperança, sim, tinha voltado para casa. O dia da audiência amanheceu frio. O tipo de frio que entra pelos ossos, mas também acalma o coração. Levantei cedo, vesti meu vestido preto simples e o chale cinza que Antônio me deu no nosso último inverno juntos. Enquanto amarrava o cabelo, olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Cansada, sim, mas inteira. Atrás de cada ruga havia uma história, uma cicatriz, uma prova de que sobrevivia a tudo. O tribunal ficava na cidade vizinha. Fui com o doutor Álvaro e com Gabriel. José insistiu em ir também. Não é por curiosidade, dona Rosana, disse ele antes de entrarmos no carro. É por respeito. Quero ver o dia em que a verdade vai respirar. Sorri, emocionada. Então venha, José. Hoje ela vai respirar alto. Quando chegamos, havia jornalistas, curiosos, vizinhos. A notícia tinha se espalhado. Família Queiroz enfrenta disputa de herança em meio a acusações e segredos. Mas o que o povo queria ver não era o dinheiro. Era o escândalo. A ruína dos ricos. A velha que não se calou. Entrei na sala de audiências com passos lentos, mas firmes. Marcos e Lívia já estavam lá, acompanhados por advogados caros e olhares de soberba mal disfarçada. Ela usava um casaco vermelho, ele um terno cinza impecável. Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos, vazios. Havia medo ali, embora tentassem esconder. O juiz era um homem de meia idade, de fala calma. Vamos começar, disse, ajeitando os papéis. O caso trata da contestação do testamento deixado por Antônio Queiroz e da acusação de falsificação de documentos. Os advogados de Marcos foram os primeiros a falar. Tentaram pintar-me como uma mulher confusa, idosa, influenciada. Minha cliente não compreende a gravidade das acusações, disse um deles. Trata-se apenas de uma família tentando resolver mal-entendidos. Álvaro pediu a palavra e respondeu com firmeza. Excelência, o que há aqui não é confusão, e sim crime. Colocou sobre a mesa um maço de papéis organizados. Aqui estão as cópias das escrituras originais, os comprovantes de falsificação e, se necessário, gravações que provam a coação. O juiz levantou os olhos. Gravações? Sim, excelência. A senhora Rosana teve a prudência de registrar o que sofreu. Olhei para os filhos. Marcos abaixou o olhar. Lívia empalideceu. O juiz fez um gesto para que Álvaro continuasse, e ele apertou o botão do pequeno gravador. A voz de Marcos ecoou na sala. A velha não vai nem perceber. A gente convence o cartório, e pronto, ela assina o que quiser. Depois, a voz de Lívia rindo. Se reclamar, a gente diz que ela tá senil. Quem vai acreditar numa viúva teimosa? O murmúrio tomou conta da sala. Os repórteres anotavam, os curiosos cochichavam. O juiz bateu o martelo na mesa pedindo silêncio. Mas o silêncio que veio depois foi mais pesado que qualquer palavra. Quando a gravação terminou, Álvaro me olhou e fez um sinal. Levantei-me com as pernas trêmulas e caminhei até o centro da sala. Excelência, disse, a voz firme. Eu não vim aqui para pedir dinheiro, nem para disputar terreno. Vim para mostrar que até uma mulher velha, machucada, tem direito de se defender. Fiz uma pausa. Eles quebraram a minha costela, mas nunca quebraram o meu espírito. A frase ficou suspensa no ar. Alguns aplaudiram em silêncio, outros baixaram a cabeça. Marcos, visivelmente abalado, tentou interromper. Mãe, isso é humilhação. Virei para ele. Humilhação foi o que senti quando seu pai ainda estava quente no caixão e vocês já queriam vender a alma dele por um punhado de cifrões. O juiz pigarreou. A senhora quer acrescentar algo mais? Só que a justiça às vezes demora, mas chega. Gabriel, sentado ao meu lado, segurava minhas mãos. O juiz olhou os documentos, ouviu testemunhas, chamou o perito para confirmar as assinaturas falsas. Cada laudo lido era um tijolo caindo sobre o castelo de mentiras que eles construíram. Quando o juiz anunciou a sentença preliminar, o som das palavras dele pareceu ecoar como sinos de igreja. Reconhece-se a validade do testamento original de Antônio Queiroz, bem como o direito de Gabriel Queiroz à herança legítima. Inicia-se investigação criminal por fraude e falsificação. Marcos ficou imóvel. Lívia começou a chorar, as lágrimas borrando a maquiagem cara. Eu apenas respirei fundo. Não sorri.
A justiça não precisa de sorrisos, só de verdade. Enquanto o juiz encerrava a sessão, ouvi os cochichos ao redor. Alguns diziam, bem feito, outros, que pena. Mas a única voz que eu ouvia era a do Antônio, lá no fundo da memória. Rosana, quando a raiz é forte, nem o vento mais cruel derruba a árvore. Saí da sala com o coração leve. Lá fora, o sol já brilhava alto, como se a vida tivesse decidido começar de novo. Gabriel caminhava ao meu lado e José me ofereceu o braço. Eu sabia que a senhora ia conseguir, disse ele. Eu não consegui sozinha, respondi. Foi a terra, foi o tempo, foi a fé. Atrás de nós, Marcos e Lívia ficaram parados, cercados de repórteres e perguntas que eles não sabiam responder. Pela primeira vez, vi medo de verdade nos olhos deles. E não o medo de perder bens, mas o medo de olhar no espelho e ver o que se tornaram. Naquela tarde, de volta à fazenda, sentei na varanda com Gabriel. Ele olhou o horizonte e perguntou: Vai perdoá-los, mãe? Demorei para responder. Um dia, talvez. Mas hoje, não. Hoje eu só quero silêncio. O silêncio das coisas certas. Peguei meu caderno e escrevi. Existem julgamentos que acontecem no tribunal. E existem outros que acontecem no coração. O primeiro condena o crime. O segundo, o arrependimento. Fechei o caderno e deixei o vento virar a última página sozinho. Porque naquele dia, enfim, a justiça respirou. O sol ainda nem tinha nascido quando ouvi o barulho dos caminhões na estrada de terra. As janelas da fazenda tremiam com o peso dos pneus e a poeira subia no ar, dourada como uma lembrança antiga. Por um instante, achei que estava sonhando. Mas quando saí para a varanda e vi o letreiro pintado na lateral, Mudanças Ribeiro, percebi que o dia tinha chegado. O dia em que o passado e o presente se encontrariam. Gabriel estava na cozinha, preparando café. Quando me viu parada à porta, com os olhos marejados, sorriu. É hoje, mãe. Assenti devagar. É, meu filho. Hoje a terra respira de novo. Enquanto bebíamos o café, o vento batia nas janelas e as cortinas pareciam dançar de alegria. Do lado de fora, o som dos motores se misturava ao canto dos galos e tudo cheirava a recomeço. Os caminhões vinham buscar o que restava da farsa. Tudo o que Marcos e Lívia haviam trazido para dentro daquela casa, os móveis de luxo, as cortinas caras, os tapetes sem alma, agora seria levado embora. A fazenda voltaria a ser o que sempre foi, simples, viva e verdadeira. Às 7 da manhã, o oficial de justiça chegou. Um homem discreto, de fala calma, acompanhado de 2 ajudantes. Cumprimentou-me com respeito. Dona Rosana, conforme a decisão judicial, estamos aqui para restituir os bens e encerrar a posse indevida. Pode seguir, meu filho, respondi. O que foi tomado com mentira deve sair com verdade. Marcos e Lívia chegaram logo depois, vindos da cidade. Desceram do carro com semblantes abatidos. Marcos parecia mais velho, o cabelo desgrenhado, a barba por fazer. Lívia, de óculos escuros, escondia os olhos inchados. Quando me viram na varanda, hesitaram. Por um momento achei que dariam meia volta. Mas o orgulho ainda falava mais alto. Isso é humilhação, mãe, disse Marcos, sem me encarar. Não, meu filho. Humilhação é trair o sangue e ainda querer aplauso. Isso aqui é justiça. Lívia cruzou os braços. O que vai ganhar com isso? Paz, respondi. E isso vocês nunca souberam ter. O oficial pediu que eles assinassem o termo. Marcos relutou, mas, diante das testemunhas, acabou cedendo. A cada assinatura, era como se o passado se partisse em 2. Um pedaço ia embora com eles. O outro ficava comigo, limpo, refeito, plantado de novo. Enquanto os homens carregavam os móveis, caminhei devagar pela casa. Toquei as paredes, senti o cheiro da madeira antiga. Ouvi os estalos do chão. Cada canto guardava um pedaço de vida. Na sala, o retrato de casamento de Antônio ainda estava lá, coberto de poeira. Limpei o vidro com a ponta dos dedos. Ele parecia sorrir. Lembrei do dia em que o conheci, do primeiro beijo, do primeiro café que tomamos juntos na varanda. E pensei, Antônio, você teria orgulho do que fiz. Não por vingança, mas por coragem. Porque a coragem é a forma mais silenciosa de amar.
Quando voltei para a sala, Gabriel estava conversando com os ajudantes. A voz dele era firme, segura, serena, a mesma calma que Antônio tinha. Lívia o observava de longe, com um olhar estranho, quase arrependido. Talvez pela primeira vez, ela enxergasse o que realmente perdeu: o direito de chamar aquele homem de irmão. Por volta das 10, tudo estava sendo levado. As caixas, os tapetes, as poltronas. A cada objeto que saía, a casa parecia respirar mais leve. Quando o último caminhão partiu, restou apenas o som do vento e o cheiro da terra. Lívia se aproximou devagar. Mãe, eu não sabia que as coisas chegariam a esse ponto. Olhei para ela com ternura e firmeza. Sabia sim, filha. Só não acreditava que o tempo cobraria a conta. Eu errei. Todos erramos. A diferença é que alguns pedem perdão e outros tentam comprar o silêncio. Ela abaixou a cabeça. E agora? Agora, cada um volta a ser o que sempre foi. E eu? O que sou para a senhora? Ainda é minha filha, respondi. Mas vai precisar aprender o que é ser uma. Ela chorou. Chorou como criança. Por um instante, senti vontade de abraçá-la, mas me contive. O perdão é como uma planta. Precisa de raiz, e ela ainda estava seca. Marcos, por outro lado, manteve o olhar duro. Vai se orgulhar disso, mãe? De destruir a própria família? Eu não destruí nada, respondi. Só tirei as ervas daninhas. O resto foi vocês que queimaram. Ele riu nervoso. Acha que vai viver feliz agora? Não acho, Marcos. Tenho certeza, porque minha felicidade não depende mais do arrependimento de vocês. Ele virou as costas e foi embora sem se despedir. Lívia ficou mais alguns segundos, olhou ao redor e com a voz embargada disse: Pai teria feito o mesmo? Olhei para ela e respondi: Pai teria chorado, mas teria me apoiado. Ela assentiu e entrou no carro. Quando o motor sumiu na curva, o silêncio caiu sobre a fazenda. Mas dessa vez, o silêncio não doía. Era o som da cura. Gabriel se aproximou e colocou a mão sobre o meu ombro. Acabou, mãe. Sorri. Não, meu filho. Está começando. Passamos o resto do dia limpando a casa. A cada balde d'água, a cada pano passado, parecia que eu também limpava minha alma. No fim da tarde, o sol se pôs por trás do cafezal, e a luz laranja invadiu a varanda. Sentei-me na cadeira antiga e respirei fundo. O cheiro da terra molhada, o som dos grilos, a brisa leve, tudo tinha voltado para o seu lugar. Gabriel se sentou ao meu lado. A senhora ainda sente raiva deles? Demorei para responder. Não. Raiva é um peso que não quero mais carregar. O que sinto é pena. Porque quem vive de ganância morre de vazio. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o horizonte. Sabe, mãe, eu passei a vida tentando entender por que nunca me sentia parte de lugar nenhum. Agora eu sei. E agora se sente? Agora sim. Sorri e toquei a mão dele. A fazenda é sua, Gabriel. Cuide dela como o pai cuidou. Nossa, mãe. Nossa. Antes de escurecer, caminhamos juntos até o velho curral. As tábuas rangiam, mas ainda resistiam. Lá dentro, o cheiro de feno, o mugido das vacas, o som do vento batendo nas ripas, tudo parecia dizer: bem-vindos de volta. Olhei para o céu. As estrelas começavam a aparecer. Cada uma parecia carregar um rosto. O de Antônio, o dos meus pais, o dos anos que se foram. Fechei os olhos e agradeci em silêncio. A terra, o tempo, a fé, tudo conspirou para me devolver o que era meu. Naquela noite, dormi na minha velha cama, no quarto que por anos havia sido invadido pela frieza de outros. Agora, o ar estava limpo, o chão brilhava e a lua entrava pela janela, suave como uma bênção. Sonhei com Antônio. Ele estava na varanda, sorrindo, com um chapéu de palha e uma xícara de café nas mãos. Disse apenas: Você venceu, Rosana, mas lembre-se, quem vence sem piedade perde a alma. Ensine o perdão, mesmo que ele demore para florescer. Acordei chorando, não de dor, de paz. Na manhã seguinte, a cidade inteira já sabia da mudança. Alguns vieram me visitar, outros apenas passar na estrada para acenar. As pessoas simples, aquelas que realmente conheciam a verdade, trouxeram flores, pães, sorrisos.
e eu percebi que a justiça, quando é feita com calma, inspira o bem nos outros. Antes do pôr do sol, sentei na varanda e gravei uma mensagem curta para o canal, olhando direto para a câmera. Antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no lugar deles. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Sorri e fechei o caderno. Gabriel apareceu, trazendo um bule de café. Serviu as 2 xícaras e se sentou ao meu lado. E agora, mãe? O que vai fazer? Olhei para a estrada, onde o vento levantava o pó dourado do entardecer. Agora, meu filho, eu vou viver. Sem medo, sem pressa e sem culpa. Ele riu. E o perdão? O perdão, disse, olhando o horizonte. Vai chegar quando o silêncio deles for maior do que as desculpas. Ficamos ali, sem dizer nada, apenas ouvindo o som dos grilos, o canto distante dos pássaros e o farfalhar das folhas. O tempo parecia suspenso, como se a própria vida tivesse parado para nos observar. Aquele era o dia da mudança. Mas no fundo, percebi que a verdadeira mudança não estava na casa, nem na fazenda. Estava dentro de mim. E pela primeira vez em décadas, eu não sentia raiva, nem medo, sentia leveza. A leveza de quem perdeu tudo, e ainda assim ficou com o essencial, a alma em paz. Faziam 3 meses desde o julgamento. A fazenda estava viva de novo, como se tivesse respirado após anos sufocada por mentiras. O cheiro do café fresco, o som das galinhas no terreiro, o brilho da terra úmida depois da chuva, tudo parecia mais bonito, mais limpo. E pela primeira vez em muito tempo eu podia dizer: minha casa voltou a ser casa. Gabriel cuidava da plantação com o mesmo zelo que o pai tinha. Acordava antes do sol, conversava com os empregados, ria com os vizinhos, anotava tudo num caderno. Eu o observava de longe, sentada na varanda, e via nele o reflexo do homem que um dia amei. O jeito de andar, de falar, de tratar os animais, tudo me fazia lembrar de Antônio. Às vezes, me perguntava como teria sido nossa vida se Gabriel nunca tivesse sido tirado de mim. Se tivéssemos crescido juntos, se Marcos e Lívia tivessem conhecido o irmão desde sempre. Mas percebi que não adiantava mais pensar no que poderia ter sido. A vida já tinha escolhido o seu caminho. E o destino, ainda que cruel, tinha uma lógica. Ensinou meus filhos e a mim o preço de cada escolha. Marcos nunca mais voltou. Soube por conhecidos que vendeu o apartamento da cidade e foi embora sem dizer para onde. Lívia, por outro lado, me escreveu uma carta. Uma carta simples, escrita à mão, sem desculpas ensaiadas. Dizia apenas: Mãe, eu precisei perder tudo para entender o que a senhora tentava me ensinar. Sinto falta da fazenda, do cheiro do café, do seu abraço. Um dia, se a senhora permitir, quero voltar para te ver. Não para pedir perdão, mas para ouvir o silêncio juntas. Li a carta umas 10 vezes antes de guardá-la no baú de madeira do Antônio. Não chorei. A dor já tinha se transformado em outra coisa, em ternura, talvez. A ferida tinha virado cicatriz, e as cicatrizes, aprendi, também são formas de memória. Com o tempo, a cidade parou de falar sobre o escândalo. As pessoas voltaram às suas rotinas e a vida seguiu o ritmo natural. Mas, de vez em quando, alguém me parava na feira e dizia: Dona Rosana, a senhora é exemplo de coragem. Eu sorria e respondia: Não é coragem, minha filha. É amor. Amor pelo que é certo. Gabriel plantou um novo pomar atrás da casa. Disse que era para mim, mas eu sabia que era para ele também. Uma forma de agradecer pela vida que o destino lhe devolveu. No centro do pomar, ergueu uma cruz de madeira simples, sem nome, sem data. É para quem se foi e para quem ficou, explicou. Ali, às vezes, eu ia sentar sozinha, conversar com o silêncio, ouvir o vento. Numa tarde, enquanto ele colhia as primeiras frutas, sentei-me na varanda e olhei para a estrada. O mesmo caminho por onde meus filhos foram embora, um dia. O mesmo caminho por onde o amor agora voltava a caminhar. Lembrei do dia em que Marcos me mandou calar. Lembrei da dor, da raiva, da solidão, e pensei em como o tempo muda tudo, até o significado das palavras. Naquele tempo, calada significava fraca. Hoje, silêncio
significava paz. À noite, preparei um jantar simples: arroz, feijão e carne de panela, a receita preferida de Antônio. Coloquei 2 pratos à mesa, como fazia todos os anos no aniversário de casamento. Mas dessa vez havia um terceiro prato, o de Gabriel. Ele olhou a mesa, sorriu e disse: 3 pratos, mãe. Um pro amor que ficou, outro pro amor que voltou, e o último pro amor que o tempo ainda vai trazer. A senhora ainda acredita que eles voltam? Perguntou, se referindo a Marcos e Lívia. Acredito, nem que seja para me ver partir. Comemos em silêncio. Do lado de fora, o vento batia nas janelas e a lua iluminava a varanda como um abajur antigo. Aquele tipo de paz que só a justiça e o perdão verdadeiro podem dar. Depois do jantar, Gabriel me entregou um presente. Era um pequeno quadro com uma frase escrita à mão: o que é plantado com lágrimas, floresce em justiça. Pendurei o quadro na parede da sala, bem ao lado do retrato de casamento, e pela primeira vez em décadas, aquele quadro de Antônio e eu não me causou dor. Causou orgulho. Na manhã seguinte, o céu amanheceu limpo. O orvalho brilhava nas folhas e o cheiro do café tomava a casa inteira. Sentei-me com o caderno no colo e comecei a escrever as últimas palavras dessa história. A minha história. Cada linha parecia me libertar um pouco mais. Escrevi sobre a dor, sobre o perdão, sobre o amor que resiste, sobre a força que nasce da fraqueza. E percebi que, no fundo, tudo o que vivi foi para chegar até aqui. Esse instante de sossego que o mundo chama de velhice, mas que eu prefiro chamar de colheita. Porque, no fim, não somos o que temos, somos o que deixamos. E o que deixo hoje não é dinheiro, nem terra, nem herança. É exemplo. O exemplo de que a dignidade pode ser pobre, mas nunca é pequena. Fechei o caderno, levantei devagar e fui até o pomar. Sentei sob a sombra do pé de laranjeira e olhei para o céu. A brisa leve tocou meu rosto e, por um instante, juro que senti a mão de Antônio sobre a minha. Agora pode descansar, Rosana. Ouvi em pensamento. Sorri. Ainda não, meu amor. Ainda tenho que contar essa história. Levantei, voltei para casa e olhei em volta. Tudo estava em paz. O som dos pássaros, o balanço das cortinas, o riso de Gabriel vindo do quintal. Era o som da vida continuando. E foi então que percebi: o verdadeiro legado não é o que deixamos no mundo, é o que o mundo deixa dentro de nós. Fechei a porta da varanda, olhei para a câmera que Gabriel usava para filmar minhas histórias e disse baixinho: se você chegou até aqui, é porque ouviu minha voz e entendeu minha alma. Eu sou Rosana Queiroz. E esta foi a minha história. Mas antes de encerrar, quero te fazer um pedido muito especial. Se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente aqui abaixo de qual cidade você está assistindo. Saber que você está aí, me ouvindo, é o que dá sentido para cada palavra que eu conto. Que a minha história sirva para lembrar você de uma coisa: o respeito vale mais do que qualquer fortuna, e o amor de uma mãe não tem preço. O vento soprou pela janela e senti o perfume do pomar invadindo a sala. Sorri, porque, enfim, a justiça e o amor tinham se abraçado. E naquele instante,